Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardins, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. Vamos então, a mensagem de hoje vai estar baseada em Isaías capítulo 1, no versículo 18. Louvado seja Deus. Que diz assim, vamos então ao versículo, que diz a palavra de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venham todos, porque sou eu, o Senhor, quem está falando. E vamos resolver este assunto. Embora os seus pecados os deixaram manchados de vermelho, como a escarlate, vermelho escuro, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que eles sejam rubro, como púrpura, eu os tornarei brancos como a lã. Muito bem. Nós vamos ouvir essa mensagem, Isaías, que ele vai falar da escarlate. Escarlate é um tom de cor vermelha, vermelho escuro. Olha bem, tanto a escarlate, carmesim, púrpura, tudo são vermelhos, mas são tom de cores vermelhas. E vejo que nessa colocação, a escarlate ela vai representar, ela é como uma moeda de dois lados. Ela representa o pecado de um lado, como do outro lado ela representa a purificação. É que nem uma moeda. De um lado é uma bênção, do outro lado é a maldição. Ou, de um lado, ela representa o amor, e do outro lado da moeda, o ódio. Tudo na mesma moeda. E vejam que agora, na escarlate, ela vai ser representada nesse texto, que ela vai representar a profundeza do pecado. Não é? Ela vai representar um vermelho escuro como o pecado de Judá ou de Israel. E também do outro lado, ela vai representar a purificação. Então vejam nessa mensagem de Isaías, louvado seja Deus, como que Deus se manifesta o seu poder. Muito bem. Então, eu queria agora ler também, voltar de novo a leitura, Isaías 1,18, para nós darmos andamento à mensagem. Venham todos, porque sou eu, o Senhor, quem está falando. E vamos resolver este assunto. Embora os seus pecados os deixaram manchados de vermelho, como escarlata.
Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que ele seja rubro como púrpura. Ou eu os tornarei branco como a lã. Louvado seja Deus. Muito bem. Vou continuando. Na Bíblia, escarlate é uma cor vermelha intensa, pesada, forte, que simboliza tanto o pecado quanto a purificação. Como uma moeda. Ela tanto simboliza o pecado, como ela simboliza a purificação. Muito bem. Isso aí é na mesma pessoa. Pode ver, o escarlate, ele simboliza na pessoa tanto o pecado exagerado, a cor forte, como também a purificação. A pessoa é resgatada, né, pelo poder de Deus. Muito bem. A escarlate é usada para ilustrar a mancha do pecado e a promessa de redenção divina. Então ela é usada para representar a mancha do pecado na pessoa e também para manifestar o resgate, ou seja, a promessa de redenção divina. Está tudo dentro desse contexto. Muito bem. O vermelho, escarlate, carmesim e púrpura são tonalidades de cores, tá? Muito bem. Então nós vemos, louvado seja Deus, para nós agora começarmos a entrar no assunto. Glória a Jesus. Que Deus, Israel, estava no pecado, como sempre ele esteve, sempre desviando dos caminhos do Senhor. Então nós vemos que Judá, especificamente Judá, que o reino ficava em Jerusalém, e o reino e a sede de Israel era em Samaria. Era Jerusalém e Samaria. Muito bem. E vejo que Israel sempre desviou-se do caminho do Senhor, sempre fazendo aquilo que Deus nunca permitiu. E nós vamos ver nesse texto, nessa mensagem, louvado seja Deus, que Deus chamou o povo para vir a Ele para resolver essa questão, né? Para que Ele pudesse restaurar o seu relacionamento da aliança, né? Com o povo. Então Ele chamou, vinde, sou eu, o Senhor é quem está falando. Vamos resolver esse assunto. Israel estava debaixo da idolatria. Israel estava fazendo tudo aquilo que não agradara a Deus. Morria um rei, vinha outro, no mesmo costume. Eram poucos reis que debatiam contra a idolatria. Então, Isaías, passando por esse ministério, primeiro vamos descrever quem era Isaías.
né? Olha, Isaías foi o profeta mais ilustre entre os profetas. Ele era conforme a tradição do sangue real. Por que do sangue real? Porque o profeta Isaías, filho de Amós, uma coisa eu quero chamar a atenção. Esse Isaías, esse Amós, pai de Isaías, o nome dele é escrito com Z. E o profeta que escreveu o livro de Amós é escrito com S. Esse é o pai de Isaías. Ele era o pai de Isaías. Ele era filho de Joás, do rei Joás. E era irmão de Amazias. Então, o pai de Isaías, quer dizer, o rei Asaías era tio do profeta Isaías. Amós era irmão do pai de Isaías. Amós era o pai de Isaías, irmão de Amazias. Tanto Amazias como Amós, eles eram filhos do rei Joás. Eram filhos do rei Joás, rei de Judá. Muito bem. Então nós vemos que Amazias era primo rei, ele era primo do profeta Isaías. Só para fazer para os irmãos conhecerem essa anotação. Muito bem. Agora, a linhagem de Isaías foi chamado como profeta, e não para sentar no trono como rei. Muito bem. E vejo que Isaías não conhece, ali depois veio Ezequiel, né? Ezequiel, né? O nome do rei, né? Louvado seja Deus. Ezequias, o rei Ezequias. O rei Ezequias, eu não sabe, adoeceu, ficou ali, Deus falou que ia morrer, que ele ia morrer, ele chorou, pediu a Deus, e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Deus usou o profeta Isaías para dar esse recado. E veja que nasceu desse rei, Ezequias, nasceu a Manassés. E Manassés começou a reinar com 12 anos. Porque assim que Ezequias morreu, Manassés assumiu como rei com 12 anos e reinou 55 anos. O pai dele, Ezequias, era uma bênção de Deus. E vejam, Deus o recolheu e Manassés assumiu o controle do reinado. Muito bem. Então, foi a maior frustração, o maior desastre. Foi como se Deus tivesse colocado um demônio naquele lugar. Foi ele quem matou o profeta Isaías. E nós vamos ver então, no livro de 2 Reis, capítulo 21, e também 2 Crônica, é o mesmo texto, capítulo
21 também de Segunda Crônica, né? De Segunda Crônica, capítulo 32, né? 32 é a morte do pai, e 33 aonde é o reinado de Manassés. E esse Manassés, ele fez derramar muitíssimo sangue inocente nas ruas de Jerusalém. E nós vemos, eu quero até ler esse versículo, louvado seja Deus, que fala, está ali em Segunda Crônica, capítulo 33, no versículo, louvado seja Deus, no versículo 16, que diz assim, vou ler que está escrito aqui em 2 Reis, capítulo 21, 16, é o mesmo texto. Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que era errado e o que não agradara o Deus, o Senhor. A Deus, o Senhor. E ele também matou o profeta Isaías. Ele matou muitos inocentes. Como que ele matou o profeta Isaías? Isaías foi perseguido por esse rei. Veja, Isaías já velho, idoso, precisou fugir pelo meio das matas, porque Manassés estava na captura dele. Ele era um idólatra. Tinha muita represália de Deus em cima dele. E ele não queria saber, porque ele não dava ouvido à palavra do Senhor. Isaías, ele se escondeu no meio da mata. Aonde? Ele se escondia dentro de uma árvore oca. Ali dentro de uma árvore oca, aonde vivia o profeta Isaías. E ele era procurado. Manassés porque queria matar ele. Mas naturalmente que Satanás ia ajudar a encontrar. Naturalmente, porque o profeta Isaías era um profeta messiânico. Era um profeta que mais falou da vida de Jesus. Então nós vemos ele ali escondido, alguém viu ele entrar dentro daquela árvore, aonde ele se escondia e se protegia, numa árvore oca. E lá, naturalmente, o Lucifer foi entregá-lo para Manassés. Não é que vocês vão falar que ele morreu cerrado? Foi! Ele mandou cerrar todas as árvores. Porque ele não sabia qual árvore que o Isaías estava escondido. Então nós vemos que ele cerrando as árvores. Isaías foi cerrado pelo meio. Foi cerrado pelo meio. Mas antes dele morrer, quando eles cerraram a árvore pela metade, de baixo a cima, a serra pegou na cabeça de Isaías. Veja que morte angustiante!
A serra estava chegando no pescoço e ele ainda não tinha morrido. Ainda ele estava vivo. Estava sendo morto, cerrado pelo meio. E quando foi cerrado, quando ele morreu, desse jeito foi morto Isaías. E esse Manassés, ele matou, derramou muito sangue de pessoas inocentes. E vejo, ele fez muito pior do que o Hitler fez. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. E ele era filho de um homem justo. Ezequias, o rei Ezequias, o pai dele, naturalmente ele ensinou a adorar a Deus. Mas ele tinha o espírito de rebeldia diante de si. Mas foi Isaías que escreveu: ainda que o seu pecado seja como a escarlate, vermelho como a escarlate, aquele vermelho quase negro, escuro, ainda que o seu pecado seja deste jeito, o Senhor, olha, é eu falando contigo, eu te tornarei você, eu vou virar você de lado, na mesma escarlate. De um lado era o criminoso do rei, e do outro lado ia fazer essa mesma pessoa ficar branco como a neve, branco como a lã branca, ainda que os seus pecados sejam vermelho como escarlate, eu o tornarei branco como a neve. Olha que palavra forte! Olha o poder da palavra de Deus, da purificação de Jeová. Olha o poder da purificação de Jeová. É isso que João fala lá no capítulo dele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Olha o poder do sangue de Jesus. Olha o poder da purificação. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Olha o homem que ele purificou. Olha o rei que ele purificou. Olha o rei criminoso. Depois você leia Segunda Crônica, ou Segundo Reis, capítulo 21, versículo 16. Você veja, louvado seja o nome do Senhor. Manassés tirou tudo da igreja, do templo, colocou imagem de escultura de ídolos dentro do templo do Senhor, matou seu filho para oferecer a ídolos, Veja como ele era um criminoso. Veja como ele era tribuloso. Veja o que ele fez com Jerusalém. Veja o que ele fez. Louvado seja o nome do Senhor.
no seu reinado e reinou 55 anos. 55 anos ele reinou. O seu pai reinou 29 anos, nem 30 anos ele reinou, Ezequiel. E nós vemos que ele morreu com 67 anos. Começou a reinar desde os 12 anos. E nós vemos, louvado seja Deus, que ele pagava tributo para o rei da Síria. Pagava um alto tributo para o rei da Síria. Atenção para o rei da Síria. Ele se inclinava diante do rei da Síria, mas não se inclinava diante do Deus de Israel. O Deus de Israel para ele não existia. Ele era um desviado da presença do Senhor. Ele não queria saber da presença do Senhor. Mas nós vemos, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mandou cerrar o profeta Isaías, e vejamos que o registro assírio, dentro lá do registro da Síria, ela relata que Manassés forneceu homens, para transportar cedros, cedro para construir a Nínive, aquela situação toda, ele pegava cedro do Líbano, para transportar para Nínive, para o rei sírio, Esar-Adom, muito bem. E ele pagava tributo para o rei da Síria, Então vejam, louvado seja Deus, Manassés servia a Síria mais fielmente do que o Senhor. Ele servia o rei da Síria mais fielmente do que servir ao Senhor. Então nós vemos a razão do imenso pecado de Manassés. Olha a cor que Isaías deu para esse tipo de pecado: escarlata, um vermelho escuro. E vejam que através desse mesmo pecado é onde Deus purificou. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que o exército, mais tarde, porém Manassés se arrependeu. O exército da Síria, o exército sírio, o capturou, prendeu, porque ele não estava mais pagando tributo, não estava mais prestando as suas adorações, e colocou um anzol no seu nariz, que nem a pessoa assim, para você ter uma ideia, que essas pessoas ficam colocando piercing no nariz aí, fica aquela argolinha assim, Então, só que ele colocou um anzol ali e foi puxado para a Babilônia, que nem uma vaca, que nem um peixe, que fica o anzol prende na boca do peixe, e ele sai. O exército sírio prendeu o nariz dele, o focinho dele aqui, com um anzol, com um gancho, que nem aquele gancho que tem no açougue,
para pendurar carne. Ele colocou no nariz, no focinho de Manassés e levou ele cativo para a Babilônia. E levou ele cativo para Babilônia. Ele foi levado pelo focinho, que nem cachorro, que nem cachorro. Mas cachorro não é levado pelo focinho, mas foi pego que nem peixe, pego pelo anzol, fisgado, Muito bem. Tinha ali no seu nariz. Ele foi fisgado, igualmente um peixe. Isso aí, está em 2 Crônica 33, do 10 ao 13, que nós vamos ver agora a humilhação de Manassés. Veja agora a virada do... Como é que fala? Do escarlate. Aquele vermelho forte, transformar branca, ficar branca como a neve, branca como a lã. Olha que expressão forte da palavra de Deus. Como é forte essa expressão da palavra de Deus. Trocar de cor sem sair do lugar. Então nós vemos, louvado seja Deus, que diz assim: a humilhação de Manassés e a restauração de Judá. Judá foi restaurado porque o rei se converteu. Toda a nação foi beneficiada, foi resgatada. Então é o cabeça, tem que começar pelo cabeça. Louvado seja Deus. 2 Crônica 33, 10 diz assim: o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas eles ignoraram seus avisos. Por isso o Senhor enviou os comandantes dos exércitos assírios, e eles capturaram a Manassés e puseram um gancho, um anzol em seu nariz. O aprenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, agora ele estava lá preso. Estava lá já preso. Vive juntamente com os outros presos. Aí ele estava vendo o que era ser humilhado. Porque ele, desde 12 anos, desde menino, de adolescência, ele só sentou em trono de rei. Só via o pai mandar e ele também mandava. Então, ele ia na escola, mas estava ainda ali, já sentado com seu pai no trono. Agora, ele estava preso. Não tinha lá cadeira de ouro, não. Era banco de pedra para ele sentar em cima. Dormir no chão. Então nós vemos, louvado seja Deus. Agora ele estava preso. Agora, vamos nós. Versículo 12. Em sua angústia, Manassés buscou o Senhor. Olha bem, o homem que encheu a casa do Senhor de idolatria, de ídolo,
que queimou seu filho vivo lá para oferecer a alma do menino lá para ídolo. Fez churrasco do seu filho, matou seu filho, permitiu essa abominação em Israel e em Jerusalém. Veja quanta maldição por causa dele Jerusalém recebeu. Então nós vemos, louvado seja Deus, e ele começou agora a buscar o Senhor seu Deus e se humilhou. E se humilhou. Quando a pessoa reconhece Deus, é porque ele se humilha. Ele deixa de ser arrogante. E se humilhou com sinceridade. De todo o seu coração ele buscou a Deus. Isso significa com sinceridade diante do Deus de seus antepassados. Porque não podia ser o Deus dele, porque ele fez idolatria, né? Ele teria que ser através do Deus dos pais dele, daquele que o pai dele ensinou a ele a adorar. Muito bem. Versículo 13. Quando ele orou, Deus ouviu a sua súplica e atendeu o seu pedido e os trouxe de volta a Jerusalém e seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. E vejam, não importa o tamanho do pecado, não importa. Deus, ele propõe em perdoar e ainda faz uma promessa de bênção para nós que o aceitamos. Aceitamos assim, entendemos que ele é Deus. Entendemos que ele é o Senhor, que ele é o Criador de todas as coisas. Tudo que Deus quer não é sacrifício, não é nada disso. Ele quer nossa obediência, só que nós creiamos nele, só isso. Não quer sacrifício de nada. Nada. O que eu vou dar a Deus? Vou dar os 100, por exemplo, 100 ovelhas para Deus? Mas a ovelha não foi eu que fiz a ovelha, eu vou ter que fazer a ovelha multiplicá-la para me dar para ele uma coisa que é dele mesmo. Não é isso que ele quer. O que é meu? A obediência, eu obedecer ou não a Deus. Só isso que eu tenho dentro de mim para me oferecer a Deus. A obediência, mais nada. Não, eu vou dar dinheiro? O dinheiro não é meu, ele que deu o dinheiro. O dinheiro não é meu, o trabalho foi ele que deu o trabalho. Para mim e para você. O dinheiro que você tem, é ele que te deu. Entendeu? Não é isso que ele quer, ele quer a tua obediência, o teu coração, que adore a ele como Deus, que reconheça a ele como Deus. E ele não pede nada, ele só quer obediência. Só obediência. E se nós não obedecemos a Deus, nós estamos transgredindo a sua vontade. Estamos transgredindo a vontade de Deus. Então, por isso que darei eu, Senhor, por todos esses bens que eu tenho recebido de ti, que eu vou te dar, é só obediência. Então, vejo que o menino aqui, que estava até ali endemoniado, perturbado,
Quando ele reconheceu a Deus, a máscara caiu. Os demônios saíram. E ele começou, vejam, limpar o templo, que era a responsabilidade dele, porque ele que era o rei. E vejam, voltando aqui no versículo 13, quando ele orou a Deus, Deus ouviu a sua súplica e atendeu o seu pedido e trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés reconstruiu, né, o extremo da cidade de Davi. Não é? Levantando ali um muro bem alto, né, desde o oeste da fonte de Gion, né, no vale de Cedron. Muito bem. Aí então nós vemos que ele retirou tudo do templo, limpou o templo, começou a fazer tudo bem direitinho, os sacerdotes, né? Porque quando um rei dizia, é difícil de governar, é a mesma coisa de governar uma igreja desviada. É difícil, quando o pastor dizia, é difícil ali, as ovelhas vai no rastro do pastor. Entendeu? Tudo aquilo que ele faz, ela acha que está certo. Então, o rei, que era o responsável pela cidade de Jerusalém, ele era esse demônio que foi apresentado. Nas ruas, veja quantas pessoas morreram através dos crimes desse rei. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que o arrependimento é o que faz a conhecer que Deus é o Senhor, e a pessoa passa a seguir, a ouvir a palavra de Deus, a orientação de Deus, os conselhos divinos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Manassés, o que ele fez com o profeta Isaías, com todos os demais da nação, como a mão dele era sangrenta, quanto que ele era um assassino. Então nós vemos o arrependimento. Maior do que esse arrependimento é só Deus. O tamanho de Deus para perdoar um pecado desse. Veja o tamanho de Deus. Como Deus é maior do que todas as coisas. Não existe pecado maior do que esse. O pecado maior do que esse é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é recusar o perdão de Deus. Isso é blasfêmia. Você quer aceitar Jesus como Salvador da sua alma, para você não passar a eternidade no inferno, no lago de fogo com os demônios. Jesus não quer que você vá para lá. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus para resgatar o ser humano, para o ser humano não ir para o inferno. Você quer aceitá-lo? Tem que ser de livre e espontânea vontade. Igual fez esse rapaz aqui, esse criminoso, ex-criminoso, porque ele se converteu. Agora não mais. Então vejam, louvado seja Deus, quando chegou a oportunidade, ele reconheceu que Deus é o Senhor. Se converteu, se ele reconheceu, ele tirou tudo do seu coração, aquela maldade, aquelas coisas malignas.
Ele aceitou a palavra de Deus e começou a andar nela até o dia da sua morte. E dormiu no Senhor são e salvo. Vê o que Deus falou para ele? Ele fala para todos nós: dos seus pecados eu não lembrarei mais. Os seus pecados que é como carmesim, que é como escarlate, que é rubro, escuro, que tem esse peso todo. Se você se arrepender e aceitar Jesus como seu Salvador, Ele vai fazer a sua alma ficar branca como a neve. Branca como a lã. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Só o sangue de Jesus tem poder para purificar, tirar o pecado da sua alma. Só Jesus pode fazer isso. E é isso que Deus está nos oferecendo. É isso que Deus está nos oferecendo. E só pode ser confirmado que aceitamos isso quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Confessamos o nome de Jesus. Ah, mas eu já sou crente. Então permaneça na obediência da palavra de Deus. E vejam, a blasfêmia contra o Espírito Santo é recusar o perdão de Deus. Deus quer te perdoar, mas não quero. Jesus da minha vida, nem pensar. Por quê? Por quê? Eu não posso adulterar, eu não posso roubar, eu não posso mentir, eu não posso falar palavrão, eu não posso matar os outros, eu não posso fazer nada, porque Jesus vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Eu poder fazer pecado, eu poder pecar. Jesus vai atrapalhar a minha vida. Se eu fizer isto, é por isso que há rejeição de Jesus. Porque a pessoa abraçou com o diabo e recusa Jesus como seu Salvador. Então nós vemos, louvado seja Deus. É isso que é blasfêmia contra o Espírito Santo. É um pecado que não tem perdão. Se você não reconcilia, não aceita Jesus, não aceita a salvação, não aceita tirar a sua alma do inferno, então é um problema seu, porque só Jesus pode salvar você e cada um de nós. Então nós vemos a palavra de Deus. Olha o que ele fez com Manassés. Olha o que ele fez com esse rei Manassés, que matou o principal, o profeta mais ilustre de Deus, que foi o profeta Isaías. Cerrou Isaías pelo meio. Veja o grau da maldade desse rapaz. Mas ele olhou para Deus, orou a Deus, e Deus ouviu a sua oração. Por quê? A oração dele foi sincera, foi de todo o coração, de todo o coração. Então nós vemos, esta é a palavra de Deus. Para nós encerrarmos, eu só vou deixar o versículo de Isaías, capítulo 1, versículo 18, que foi a palavra da mensagem. Venham todos, venham todos,
porque sou eu, o Senhor, quem está falando. E vamos resolver este assunto. Vamos resolver. Eu estou te chamando. Venham! Vinde a mim! Venham! Vamos resolver esse assunto. Sou eu, o Senhor Deus. Quem está falando? Embora os seus pecados os deixaram manchados. Deixaram manchados de vermelho, como escarlate. Vermelho escuro. Eles se tornarão branco como a neve. O pecado deixou a sua alma vermelha como escarlate, vermelho escuro. Mas eu vou deixar ela, a sua alma, branca como a neve, branca como a lã. Sou eu, o Senhor Deus, é quem está falando com você. Venham, vamos resolver isso. E eu lhe darei a bênção eterna para vocês, que ouviram o meu chamado. Que Deus assim abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.